Saiu a versão 11 do Lightroom e com ela algumas novidades, algumas atualizações muito importantes e interessantes que vão mudar com toda a certeza o workflow dos fotógrafos que trabalham com o Lightroom. Agora nós vamos poder utilizar máscaras dentro do próprio Lightroom com aquela inteligência artificial que já era muito reconhecida no Photoshop. Agora nós vamos ter essa novidade também dentro do Lightroom. Vou-te mostrar aqui na prática tudo o que tem de novo. Então vamos lá, vou-te mostrar aqui na prática qual foi a mudança mais significativa e que eu acredito que vai mudar muito a forma como nós utilizamos o Lightroom no nosso dia a dia. Então olha só, basicamente, vocês já viram que aqui os nossos ajustes localizados, aquela barra de ajustes localizados, ela está diferente. Porquê? Porque é aqui onde nós temos as principais mudanças. Eu quero mostrar para vocês então o que é que nós temos de novo por aqui. Eu vou aplicar aqui uma pré-definição, um preset, só para começar aqui a nossa edição. Isso aqui tudo normal, inclusive falando de presets, nós tivemos aqui vários presets novos que foram adicionados nessa nova versão, ok? Mas isso eu vou falar em outra altura, em outro vídeo. Vamos focar aqui nessas principais alterações. Então olha só, apliquei o preset aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o preset que eu utilizo na maioria das minhas fotografias. Então, clica no botão aqui, é só baixar e tem todo um guia de instalação, então é tudo muito simples, tá? Voltando aqui para o nosso Lightroom, olha só, eu apliquei até um preset nessa fotografia e o que é que agora é permitido fazer? O que é que permite o Lightroom fazer? Uma coisa que só estava disponível dentro do Photoshop. E o Photoshop já era muito conhecido por ter uma inteligência artificial muito boa para reconhecer objetos, pessoas e fazer máscaras automáticas dessas mesmas pessoas ou objetos da nossa fotografia. E olha agora que interessante, quando nós clicamos aqui nos ajustes localizados, pessoal, olha como nós temos aqui algumas novas funções que não existiam antes, como por exemplo, selecionar assunto, selecionar céu e aqui as nossas antigas e velhos ajustes localizados, eles continuam aqui, o intervalo de cores e o intervalo de luminosidade também continuam aqui, embora num formato um pouquinho diferente, mas o funcionamento delas se mantém praticamente igual, ok? Mas o que é que eu quero focar muito? É principalmente nessas duas novidades e olha que impressionante o que é que elas fazem. Então olha só, eu tenho aqui uma opção de selecionar assunto. E o que é que o Lightroom faz quando eu clico aqui? Então, basicamente ele identifica na minha imagem qual é o assunto principal. E ele faz uma seleção automática, ele faz uma máscara. Olha aqui, ele já criou uma máscara automática apenas daquela seleção. Pessoal, eu não fiz mais nada, é automático, ok? É aquela mesma inteligência artificial que era usada numa ferramenta de seleção do Photoshop. E olha que impressionante, ele já fez a seleção e ele já marcou aqui em vermelho qual é, para eu ver perfeitamente qual é essa mesma seleção. Se eu não quiser ver essa seleção e eu quiser ver a imagem original, eu vou desmarcar aqui, mostrar sobreposição e ela desliga. Ou então eu posso usar a tecla O e ela já esconde aí essa sobreposição. E pessoal, olha que interessante. Agora a partir desse momento, eu posso clarear, por exemplo, só a região que eu quero que chame mais atenção. Obviamente que eu sempre falo, é aquilo que eu sempre gosto de lembrar as pessoas, para ter moderação nas edições, para não fazer uma coisa muito drástica, tá? Se bem que isso também é uma questão de gosto pessoal, mas é sempre bom nós termos esse tipo de cuidado. Então, olha só, a seleção está pronta, com um clique simplesmente a seleção está pronta, e agora aí, eu posso adicionar um pouquinho aqui, aumentar um pouco das sombras. Detalhe importante, Sérgio, só posso usar uma máscara? Não, eu posso adicionar uma nova, criar uma máscara nova, e ele vai me perguntar o que é que eu quero. Então, se a minha imagem tiver um céu, eu posso também fazer uma máscara automática do céu. Mas nesse caso aqui, o que é que eu quero mostrar para vocês? Se eu fizer uma nova seleção do assunto, ele já fez aqui a minha seleção. Só que olha que interessante, eu posso pegar nessa mesma seleção aqui e eu posso inverter essa seleção. E olha o que acontece. O que estava selecionado eram as pessoas, e nesse caso, quando eu inverto, ele faz exatamente o contrário, ele seleciona o fundo da minha imagem. E dessa forma, com outra máscara no caso, eu posso escurecer, por exemplo, dar uma temperatura maior e eu posso fazer todo esse ajuste. E olha isso, pessoal, antes, depois, utilizando essa ferramenta só e um preset. Ou seja, isso aqui é transformador, é uma coisa que vai nos ajudar muito a sermos produtivos também na hora
na hora de utilizar o Lightroom. Porquê? Porque muitas vezes, quando nós precisávamos fazer coisas nesse nível, nós tínhamos que ir para dentro do Photoshop na maioria das vezes. Detalhe é o seguinte, Sérgio, mas e se eu quiser, além disso, continuar a usar os meus ajustes localizados? Vocês podem continuar a usar o pincel da mesma forma como vocês sempre utilizaram. Então, ó, posso aumentar aqui a exposição, ó, e continuar a usar o pincel da mesma forma que eu sempre utilizei, ok? Então, ele vai ser criado como uma nova máscara sempre. Ó, vou mostrar aqui outro exemplo para vocês. Esse exemplo também é muito interessante. Porquê? Porque aqui eu vou poder usar a outra ferramenta, que é a ferramenta de seleção do céu. Então, olha só, eu vou pegar aqui, eu vou aplicar um preset e, gente, olha o poder dessa ferramenta. Eu vou abrir aqui a minha ferramenta de seleção e eu vou agora sim utilizar a seleção do céu. E vamos ver como ele vai, de uma forma muito simples, fazer uma seleção automática apenas do céu da nossa imagem. Porque, ó, ele fez uma seleção do céu, mas lembrem-se, se eu quiser, eu posso inverter essa seleção e olha que fantástico. Ele já selecionou toda a parte que não é o céu, ou seja, ele inverteu a minha máscara e dessa forma ó, eu posso clarear só o que eu quero, na minha fotografia. Detalhe importantíssimo, essas fotografias, elas foram capturadas com uma câmera que tem um bom alcance dinâmico, ok? Então isso o que é que significa? Significa que eu vou ter mais facilidade em trazer essas informações para a nossa fotografia. Eu vou conseguir clarear, escurecer com mais facilidade toda a nossa fotografia. Só que olha que impressionante a seleção de uma forma muito rápida com apenas um clique. Ó, mais um exemplo aqui, essa fotografia, de novo, pessoal, lembrando que essas imagens foram capturadas com uma câmera que tem um bom alcance dinâmico. O que é que isso significa? Que eu vou conseguir recuperar bem as informações, tanto das sombras como das altas luzes, tá? Então é importante falar isso. Então, olha só, eu vou aplicar aqui a mesma pré-definição que eu apliquei anteriormente, só que olha que interessante, nesse caso aqui, eu posso, de novo, eu posso continuar a utilizar, por exemplo, o degradê que eu sempre usei, tá? Então, essas ferramentas, elas continuam a poder ser usadas exatamente da mesma forma. Então, ó, só mostrei aqui um exemplo de como isso continua a funcionar da mesma forma, só que o grande poder é o quê? É que eu posso fazer uma seleção das pessoas de uma forma muito rápida. Então, ó, eu podia usar essa mesma máscara para selecionar o céu, mas eu vou usar aqui, ó, para selecionar as pessoas. Porquê? Porque dessa forma eu consigo ter um ajuste localizado muito mais preciso. E olha que incrível, a seleção está praticamente pronta e dessa forma, de novo, sempre com um pouco de cuidado para que o nosso ajuste não fique muito artificial. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a temperatura também da minha imagem. Ó, um pouquinho. Aqui é uma questão um pouco de gosto pessoal, ok? Então, ó, aumentei aqui um pouquinho a minha imagem. Ah, Sérgio, mas eu queria agora fazer um ajuste do resto do ambiente sem afetar o casal. O que é que eu posso fazer? Simplesmente nós podemos ir nessa máscara, duplicar essa máscara. Porquê? Porque ele já fez a seleção, ok? Então eu posso duplicar e agora aqui fazer aquilo que eu mostrei antes para vocês, inverter essa nossa máscara. E a partir do momento que eu inverto, eu posso fazer todas as configurações que eu achar necessárias somente no fundo dessa fotografia. Então, ó, posso deixar o fundo um pouco mais frio, posso deixar o fundo um pouco mais quente, caso isso faça sentido para mim. No caso dessa foto, eu gosto do fundo um pouquinho mais quente. Ó, fundo um pouquinho mais quente. E, gente, olha que impressionante. Com pouquíssimos cliques e de uma forma muito rápida, nós temos todo esse poder nas nossas mãos, sem precisar ir ao Photoshop de uma forma muito, muito ágil. Ó, vou só tirar um pouquinho dessa vinheta aqui, eu não acho tão interessante a vinheta. E de novo, pessoal, todos os outros ajustes eu poderia fazer da mesma forma como nós sempre fizemos até agora. Outra coisa importante é o quê? Essa nossa caixinha de ferramentas, ela pode ficar aqui junto com todo o nosso menu do Lightroom, ou nós podemos tirar essa caixinha de ferramentas e deixá-la aqui solta, como fazemos, por exemplo, dentro do nosso Photoshop, tá? Então, eu posso deixá-la aqui, ou eu posso retirá-la. Daí vai de cada pessoa, do gosto de cada um. Outra coisa interessante também, ó, eu posso ver e esconder cada uma dessas máscaras, tá? Então isso é uma coisa bem interessante também de ser feita, e eu posso renomear essas máscaras, ou seja, no caso se eu quero renomear essa aqui, eu posso colocar aqui, ó, casal,
por exemplo. Casal, tá? E quando eu tenho muitas máscaras, essa é uma forma interessante de eu não me perder e saber exatamente o que é que eu tenho em cada uma delas. Então, as primeiras impressões sobre essa nova versão do Lightroom foram muito boas, eu pelo menos gostei muito, e eu quero saber de ti, se tu gostaste, se tu achas que vais conseguir utilizar isso no teu fluxo de trabalho, deixa um comentário aqui e não te esqueças, deixa o like no vídeo, subscreve aqui o nosso canal para tu receberes sempre todas as novidades. Até mais, um abraço.